Tem uma música que diz assim: passa e repassa para lá, trisca e rabisca para cá, uma certeza, porém, é o sofrimento que vem, sem importar com hora e lugar, e na surpresa que vem, é certo que vem. Sem se importar com hora e lugar, o sofrimento vem. Às vezes chega de surpresa, mas ele vem. Com certeza, o sofrimento é uma realidade. E essa letra aqui, essa música fala realmente dessa realidade, que nós gostaríamos que não fosse realidade. Eu creio que no coração de todo ser humano, ele gostaria que a questão do sofrimento não fosse a realidade presente que é. O sofrimento é uma realidade. E o texto que nós lemos está inserido num momento de grande sofrimento no servo de Deus. Grande sofrimento. Quem conhece a história de Jó sabe que Jó era um homem íntegro, um homem reto diante de Deus. E em determinado momento ele começa a sofrer. Ele vê que não entendia muito bem porquê. E os seus amigos, vendo o estado lastimado que ele se encontrava, depois de perder todos os seus bens, perder os filhos, perder a saúde, alguns amigos vêm para consolar. E na realidade, o que eles fazem é acusar. Na realidade, eu creio que Jó, como nós, gostaria de estar passando por aquele momento. E quem lê o texto de Jó vê isso. Jó chegou a amaldiçoar no dia em que ele nasceu. Ele saiu do ventre do sono. Na realidade, nós, seres humanos, queremos sofrer. Nós queremos, ou gostaríamos de passar esse tempo aqui na Terra com coisas boas, só desejando aquilo que nós consideramos as bênçãos de Deus, prosperidade financeira, por exemplo, saúde, uma família equilibrada, relacionamentos edificantes, muitas vitórias, desejos. Você deseja algum mal para você mesmo? Não. Tenho certeza que não. Então, desejos realizados. Esse é o nosso sonho. Esse é o sonho da humanidade. E, normalmente, se entende que quando isso não se realiza, é porque existe algum problema espiritual para a pessoa. Isso está presente em muitas religiões. Há muitas religiões que entendem o sofrimento como consequência das falhas daquela pessoa. Ela fez alguma coisa errada. E no meio evangélico hoje, ainda existe essa visão de que o sofrimento é uma maldição, é uma expressão do castigo divino sobre algum pecador impenitente, sobre alguém que está com os seus pecados ocultos. E lá no passado já era assim. Se você dá uma olhadinha no texto, você vai ver que Zofar, amigo de Jó, tinha essa visão. Ele e os seus outros colegas, amigos de Jó, que vieram todos para consolar, estavam acusando Jó de ter pecado contra Deus, de ter feito alguma coisa extremamente grave contra Deus. E as afirmações de Zofar, no texto que antecede, no versículo que antecede o trecho que nós lemos, neste capítulo 11 de Jó, mostra isso. Zofar estava fazendo afirmações a respeito de natureza espiritual, a respeito de pecados ocultos.
pecado grave que ele tinha cometido contra Deus, esse trecho que nós lemos é uma conclusão perfeita. É um texto com uma teologia extremamente sadia. Nesse texto nós vamos poder ver que Deus tem promessa de socorro para o sofrimento. Nesse texto, nós vamos ver claramente que Zofar, inspirado por Deus, ainda que estivesse acusando Jó indevidamente, ele, então, inspirado por Deus, nos transmite esta palavra e nos mostra claramente que Deus tem promessa de socorro no sofrimento. Eu queria que você gravasse essa frase. Promessa de socorro no sofrimento. E essas promessas fazem toda a diferença na vida de alguém que está passando por um momento de dor, de perda, de sofrimento. Eu queria então considerar alguns aspectos com os irmãos, mas antes de nós olharmos para o texto, eu gostaria de fazer também algumas considerações a respeito de alguns aspectos essenciais para entendermos a questão do sofrimento e que estão na Bíblia de modo geral. Que aspectos são esses? Primeiro, é que todo ser humano sofre. Todo ser humano sofre. Às vezes a gente olha para as pessoas milionárias da vida. Vou pegar por exemplo no Brasil, lá em Batista, multimilionário, que pensa que ele está feliz da vida, não tem problema, a gente imagina, só não tem problema. Tem todo o dinheiro que precisa, os melhores hospitais, tem fartura de alimento, quando o outro melhor. Então a gente imagina, essa pessoa não tem sofrimento, não sofre. E a gente olha às vezes para uma pessoa paupérrima, não ofendida, e fala, imagina que aquela pessoa só sofre na vida. Não existe. Mas o fato, irmãos, é que não existe um ser humano na face da terra que não tenha passado pelo sofrimento. E a Bíblia vai declarar isso. São as doenças, as perdas, como por exemplo, a questão da morte de um ente querido, de uma pessoa próxima, uma pessoa amada, expectativas frustradas, a pessoa sonha e planeja e no final o seu plano não se realiza, o próprio sofrimento alheio, a gente passa e vê miséria das pessoas à nossa volta. Poderíamos aqui enumerar um sem número de causas do sofrimento, mas eu creio que estas que eu citei aqui, perdas, doenças, mortes, separações, já mostram. E a nossa experiência pessoal também mostra isso. Que o sofrimento é uma realidade. E que essa realidade é para todo e qualquer ser humano, em toda e qualquer época. Mas a Bíblia também nos diz que o sofrimento tem a sua raiz no pecado. Se você ler Gênesis capítulo 3, você vai ver que até aquele momento que deveria ser o mais belo na vida da mulher, o mais mágico, o mais sublime, depois do pecado se tornou um momento de dor, de sofrimento, que é o momento de dar à luz a um ser humano, ao seu filho, que ela gestou, que já anseia por vê-lo. É verdade que hoje existe aí as cirurgias, já existem anestesia para evitar a dor, mas ainda assim existe a dor, existe expectativa, existe uma certa angústia. De qualquer forma, nós vamos ver lá em Gênesis que o sofrimento está intimamente ligado à natureza pecaminosa do ser humano, não a um pecado específico que alguém cometeu e por isso está pagando por isso, mas a realidade da natureza pecaminosa comum a todo e qualquer ser humano. O pecado corrompeu o mundo. O pecado corrompeu a relação do homem com Deus, a relação do homem com o mundo, a relação do homem com o seu próximo. E o sofrimento então passou a ser algo inerente
Jó, algumas religiões e alguns evangelhos pregam que o sofrimento pode ser fonte de bênção. Que o sofrimento pode e deve ser um momento propício para o crescimento espiritual. Um momento oportuno para uma experiência espiritual profunda com Deus. E a Bíblia revela isso. O apóstolo Pedro vai falar sobre isso, sobre que somos peregrinos por este mundo, e enquanto estivermos aqui nós vamos sofrer. Paulo vai falar sobre isso. Na Bíblia nós vamos ver que é afirmado que o passar por tribulações agora é ser provado, passar por momentos de lutas, de tribulações, é algo que aperfeiçoa o ser humano e que deve colocar no seu coração um desejo grande de se beneficiar deste momento, e não apenas de se lamentar, não apenas de ter coisas negativas, derrotas, mas olhar para o sofrimento como uma oportunidade de crescimento espiritual. E é aqui que eu queria me deter um pouco. Eu gostaria de pensar com os irmãos sobre quando é que o sofrimento pode se tornar algo benéfico. Você parou para pensar nisso? Geralmente a realidade do sofrimento gera em nós uma angústia. É negativo, só se vê isso de forma negativa. Mas quando é que o sofrimento se torna algo benéfico? Quando é que o sofrimento pode ser entendido como uma bênção e não como uma maldição? Quando é que o sofrimento pode ser entendido como uma dádiva de Deus? E aí eu queria ir para o texto com os irmãos. Eu queria olhar um pouco o texto. Veja só o que diz o versículo 13. Se dispuseres o coração e estenderes a mão para Deus. Dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus. O sofrimento, ele se torna benéfico quando a fé na promessa de Deus, com socorro, inclina o coração sofredor em direção a Deus. Pode parecer algo bastante simples, senso comum, mas não é. Vou refazer a afirmativa. O sofrimento se torna benéfico quando a fé na promessa de Deus com socorro inclina o coração do sofredor em direção a Deus. É o que o texto está falando aqui. Se dispuseres o coração, estenderes as mãos para Deus. O que é que muitas vezes acontece nos momentos de dor e angústia? Nos momentos de perda, de doença? Grande parte das pessoas batem no desespero. Perde-se a visão. Não se tem condições de olhar para o futuro. E o que é que se acontece na nossa sociedade? Eu vou enumerar aqui rapidamente algumas coisas. Muitos buscam as drogas. A pessoa fala: se eu cheirar, se fumar, eu vou esquecer os meus problemas. Eu vou esquecer o sofrimento que eu estou vivendo. Alguns buscam uma outra droga, chamada droga lícita, que é o álcool. E ele pensa: se eu acordar bebendo e dormir bebendo, se eu ficar bêbado o dia todo, eu vou esquecer dos meus problemas, eu vou fugir dos meus problemas. Alguns se envolvem com violência e tornam pessoas violentas, porque pensam que fazendo assim, se impondo aos outros, vão conseguir resolver os problemas. E lamentavelmente, muitos buscam o suicídio, buscam tirar a própria vida. Então, para essas pessoas que buscam as drogas, o álcool, a violência, o suicídio, o sofrimento é maldição. O sofrimento é maldição. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, Deus nos orienta a buscá-lo, a buscar sua intimidade, a buscá-lo no recanto da nossa casa, no íntimo do nosso coração, não no interior
Porque quando o sofredor entende que a promessa de Deus de socorrê-lo, ele vai sentir o desejo de aproximar-se mais de Deus. Toda vez que alguém se aproxima mais de Deus e esquece as possibilidades que o mundo oferece, ela está atraindo o bem para esse Deus. Mesmo que seja neste momento de dor, mesmo que seja no momento de angústia. Agora dá uma olhadinha no seu versículo 14. Se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça. O sofrimento se torna benéfico também, nesse texto, quando a certeza da promessa, da ação de Deus em socorrer o sofredor, motiva o coração deste a buscar uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de justiça. Vou repetir, talvez seja bom para quem estiver anotando. O sofrimento se torna benéfico quando a certeza da promessa do socorro de Deus motiva o coração sofredor à busca de uma vida santa. Irmãos, os santos sofrem também. Eu não estou dizendo aqui que quem vai buscar uma vida justa, uma vida reta diante de Deus, não vai sofrer. O texto já diz isso. Quem conhece a história que eu já falei, já sabe disso. Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem justo, e no entanto sofreu amargamente. Estava num momento de grande sofrimento. Mas tem uma coisa interessante. Somente aqueles que têm vida santa, somente aqueles que têm uma vida justa, uma vida reta, somente aqueles que têm uma vida que se pauta, desfrutam dessa intimidade com Deus. E somente estes que desfrutam dessa intimidade é que podem também desfrutar do cuidado de Deus, da maravilhosa graça de Deus, da abençoadora graça de Deus, da graça que socorre, inclusive naquele aspecto mais terrível, que é o aspecto da natureza do pecado. Porque a palavra de Deus nos diz que o homem estava perdido em seus delitos e pecados, morto nesses delitos e pecados. Mas Deus providenciou por amor e socorro em Cristo Jesus aqueles que se aproximam e creem em a vida eterna. São remidos, salvos, se tornam filhos de Deus. Mas se você olhar lá no versículo 20, no finalzinho, o que é que você vai ver? Que os perversos não têm tal privilégio. Não é isso que está dizendo aí? Está lendo no versículo 20? Os perversos não têm o privilégio que os filhos de Deus têm. Que aqueles que buscam uma vida santa e reta, uma vida justa e digna, têm, mas o perverso não tem. Então, eu queria que você pensasse nisso. O sofrimento se torna benéfico quando a certeza da promessa de socorro motiva o coração a buscar a vida santa. Mas dá uma olhadinha agora no versículo 18. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. O sofrimento se torna benéfico quando a convicção de que a promessa de Deus, o socorro de Deus é real, produz esperança. O sofrimento se torna benéfico quando a convicção de que a promessa de Deus de socorrer, de socorro, produz esperança. Alguém já disse que a esperança é a última que morre. Não tem uma frase assim? Alguns até, às vezes, eu costumo brincar, é a última que morre, geralmente é a primeira a ser assassinada. Porque a gente, às vezes, mata a esperança. Eu nem tenho mesmo a esperança, olha, vence convicção no futuro. E quando alguém está vivendo um momento de sofrimento, diante do sofrimento, a tendência é perder a expectativa. Uma notícia ruim,
enfermidade grave, um cataclismo nos negócios, um problema grave de relacionamento, uma notícia grave de relacionamento. Tudo isso pode fazer a pessoa olhar para o futuro sem esperança e pensar, acabou tudo. E é isso que leva muitas pessoas ao suicídio. Se eu não tenho esperança, para que eu vou continuar vivendo? Muitos pensam assim, não há mais nada a fazer, acabou. Acabou tudo, não tem mais nada que eu possa fazer. Parece que o sofrimento jamais vai acabar. Mas a Bíblia nos fala que a esperança é o dom de Deus. A Bíblia nos afirma que a esperança é parte da ação de Deus em favor daqueles a quem Ele ama. É por isso que nós vamos ver praticamente em todos os livros da Bíblia palavras de motivação e esperança, palavras que nos fazem olhar para o futuro com um coração esperançoso, sabendo que algo melhor nos aguarda. Lembra do que eu falei quando a gente começou essa série? Deus tem promessas, e todas as promessas que Ele fez, Ele cumpriu cabalmente. Todas. Tudo Ele cumpriu cabalmente. Ele vai cumprir também a promessa do socorro. Mas enquanto se está vivendo este momento de sofrimento, é preciso olhar com esperança para o futuro, sabendo que Deus prometeu coisas melhores para a gente. Essa nossa breve passagem de sofrimentos no tempo presente não podem ser comparadas com a glória que está por vir. Com a glória eterna que aguarda os filhos da luz. É exatamente isso que o autor vai falar aqui. O texto nos fala: a tua vida será mais clara do que o meio-dia. Os filhos da luz têm esse brilho no coração, é a luz do mundo. E, portanto, apesar de não estarem isentos de sofrer, podem crescer no sofrimento, sabendo que há uma promessa de Deus, que há esperança para aqueles que creem nisso. O objetivo de Deus, irmãos, é que nós mudemos de atitude diante desses momentos difíceis na nossa vida. É fácil fazer isso? O pastor fala assim, mas parece até que é fácil. Não existe nada muito fácil na vida. Talvez cortar a manteiga seja bem fácil. Ainda mais quando a gente tiver fora da geladeira. Só uma faca assim, uma faca moladinha, você corta a manteiga, beleza. Mas tratar o sofrimento como algo benéfico, como algo que pode edificar as nossas vidas, não é fácil. Porque não é algo da natureza. Não é algo próprio da nossa natureza. Mas o plano de Deus é que, ao invés de ficarmos questionando, reclamando, afirmando que eu não mereço isso, eu não mereço, eu não. Ao invés de tratarmos o sofrimento dessa forma, Deus quer que a gente entenda o seguinte: o sofrimento é inerente ao ser humano, porque o ser humano é pecador. E a raiz do sofrimento é o pecado. Todos sofrem, porque todos pecam, todos são pecadores. Mas o que Deus quer nesta noite é que nós, crentes, servos de Deus, filhos de Deus, olhemos para as suas promessas que não falham. E uma dessas promessas é que Ele nos socorrerá nos momentos de sofrimento. É promessa de socorro nos momentos de sofrimento. Então, ao invés de ficarmos desesperançosos, ao invés de ficarmos amaldiçoando todas essas coisas, como servos de Deus, vamos mudar a atitude. Que atitude é essa? Consciente de que há uma promessa de socorro de Deus, vamos olhar para Deus, buscar a sua intimidade, vamos nos voltar para Ele, confiar. Se a gente não pode confiar nas coisas do mundo, naquilo que nós somos, o que os outros são, confiamos em Deus, e é fiel para cumprir tudo o que prometeu fazer. Vamos dispor o nosso coração na santidade, porque sem santidade é impossível agradar a Deus, é impossível ver a Deus. Então Deus nos chama a uma vida reta, uma vida santa, uma vida justa, e vamos lutar para sermos pessoas que vivem uma vida de
fique olhando apenas o pequeno mundo, o pequeno instante que nós estamos, mas que contemplemos as promessas de Deus no futuro e vivamos uma vida de esperança.